Quase 3/4 da sua superfície encontram-se sob uma colcha de retalhos azuis de mares e oceanos. Para nós, um ambiente alienígena que mal começamos a explorar. Formas de vida extraordinárias vivem nessas profundidades, cada uma moldada por um mundo de imensa variedade e extremos. Encontros fascinantes que revelam o encanto do azul profundo. O encanto do azul profundo. América do Norte. Na ponta mais ao sul do continente norte-americano, a península do Yucatán cria uma barreira entre o Golfo do México e as águas mornas do Mar do Caribe. É o lar de alguns dos mistérios mais antigos e profundos do continente, onde as grandes criações da natureza há muito enfeitiçaram a imaginação dos seres humanos. Entre os mistérios, há um labirinto de cavernas submersas que representam um desafio para os modernos exploradores e que já devoraram vidas humanas. As águas aqui também guardam segredos que criam remotos bolsões de vida. E os intrépidos exploradores são recebidos de braços abertos quando se vêem cara a cara com as lendas vivas de um mundo subaquático misterioso. Na extremidade da península do Yucatán e banhada pelas águas cor de esmeralda do Mar do Caribe, Playa del Carmen é um destino popular entre os modernos viajantes que desejam fugir para um paraíso sob o sol mexicano. As praias são muito concorridas, mas o clima é tranquilo, com o pessoal curtindo a areia dourada, cuidando do bronzeado ou se refrescando nas águas calmas. Mas os costumes da região evidentemente não foram esquecidos. Na época do carnaval, uma animada mistura de ritmos enche o ar da noite. E coloridas fantasias emplumadas que representam as tradições locais encantam os sentidos. O México é um país riquíssimo em história. E a música tradicional, o folclore e as artes são representados pelos exuberantes saltimbancos do carnaval. Eles procuram inspiração em uma das civilizações mais misteriosas e dramáticas da história, que um dia chamou este canto do México de lar. No interior, além da costa, muitas áreas da península do Yucatán são cobertas. Mas em certos lugares, estruturas misteriosas emergem em meio à densa folhagem. Ruínas de uma antiga civilização conhecida como os Maias. Os Maias prosperaram aqui entre os séculos 3 e 10. Era uma civilização muito avançada, cujo povo desenvolveu métodos de escrita, um sistema de matemática
e o uso de intricados calendários astronômicos. Sua perícia em arquitetura fica evidente nos muitos templos em forma de pirâmide, construídos sem o auxílio de ferramentas de metal e ainda estão de pé nos dias de hoje. A sociedade maia era profundamente espiritual e adorava um vasto panteão de deuses e deusas. Em geral, eles representavam as forças da natureza, os ciclos da Terra e o espaço sideral. Algumas das maiores construções dos maias foram erguidas em homenagem a tais divindades. Outras para abrigar cerimônias religiosas envolvendo sacrifícios humanos, oferecidos para apaziguar os deuses. Lá pelos anos 900 da nossa era, pouco se sabe a respeito dos maias. Os registros escritos se acabaram, e acredita-se que grandes cidades foram abandonadas. As razões para um declínio tão dramático ainda são um mistério. Guerra, escassez, epidemias ou um desastre natural podem ser responsáveis. Mas uma coisa é certa: quando os conquistadores espanhóis se estabeleceram aqui no século XVI, só restavam poucos vestígios de uma civilização dilacerada. Os descendentes dos que sobreviveram vivem na península até hoje, e muitas das línguas maias ainda resistem nas comunidades locais. Mas tanto para nativos com um passado misterioso, quanto para turistas dispostos a mergulhar em história, alguns dos maiores mistérios da região não ficam dentro da selva, mas diretamente abaixo de seus pés. Abaixo da superfície da península do Yucatán, no México, existe um mundo secreto. Locais, o teto das cavernas desmoronou, abrindo passagens gigantescas para este misterioso submundo. Os maias chamavam esses sumidouros de cenotes ou poços, o que determinou para todo o sistema subterrâneo o nome moderno de os cenotes.
Muitos povoados maias foram construídos perto dos sumidouros, que funcionavam como uma fonte vital de água. Muitos objetos preciosos foram lançados dentro dos cenotes, inclusive os feitos de ouro, jade e cobre, além de materiais mais simples, como conchas e cerâmica. Acredita-se que a maioria seja de meninos, que podem ter sido sacrificados para agradar o deus da chuva, Chak. Mas algumas oferendas podem ter sido colocadas em áreas que só foram inundadas posteriormente. Outras teorias imaginam que as crianças morreram de causas naturais e foram então oferecidas aos deuses como forma de celebrar suas vidas. Este é um dos muitos segredos de uma antiga civilização que ainda tentamos desvendar e que podem, em última análise, continuar ocultos dentro das câmaras assustadoras dos cenotes. Um dos cerca de 30 mil cenotes é conhecido como Portão do Sonho. Não é a entrada mais acessível ao sistema de cavernas, mas os tesouros guardados lá dentro valem o esforço. Estalactites pendem do teto como se feitas de pingos de cera de vela, enquanto estalagmites se elevam do chão. Essas projeções de pedra crescem cerca de 1 centímetro a cada século. Elas precisam do permanente gotejar de água doce, que forneça um constante suprimento de minerais dissolvidos, que são depositados em mínimas quantidades e aumentam gradualmente o alcance das estruturas. No entanto, uma vez que os cenotes foram inundados, o crescimento foi interrompido. Esta pilha de fragmentos partidos de estalactite não serão consertados enquanto a caverna permanecer embaixo d'água.
As cavernas submersas que se estendem abaixo da superfície da península do Yucatán criam um labirinto que apenas mergulhadores bem preparados devem tentar explorar. O equipamento para mergulho em caverna inclui 2 tanques extras, 2 reguladores de ar e uma variedade de outros aparelhos especializados, inclusive, é claro, uma lanterna de confiança. É preciso ter cuidado com a aerodinâmica, evitando tubos e cabos flutuantes que se enrosquem nas estruturas de aparência sobrenatural das cavernas. Como em todas as cavernas, as delicadas estruturas não devem ser tocadas. Uma leve mancha de óleo ou protetor solar pode mudar o fluxo da água na superfície de uma estalactite ou estalagmite, alterando para sempre o padrão de crescimento. Muitos túneis dos cenotes ainda não foram explorados. Mas o sistema está sendo mapeado aos poucos. Algumas cavernas já descobertas são tão fundas que só podem ser alcançadas com o uso de técnicas de mergulho ainda mais especializadas. Um túnel no sistema de cavernas dos Ojos, que fica a quase 6 quilômetros da costa caribenha, tem mais de 100 metros de profundidade. Outras áreas são famosas pela extensão dos túneis. O sistema de caverna Oxbilah se prolonga por mais de 200 quilômetros. Se sabem que as medidas são bastante flexíveis, uma vez que os exploradores estão sempre à procura de novas passagens.
Cordas guias marcam as passagens seguras através das cavernas, e os mergulhadores são obrigados a manter essa rota de segurança ao alcance da mão. Não são usadas luvas durante os mergulhos, pois em baixa visibilidade é bem mais fácil achar as cordas sem elas. Quando restam 2/3 do volume de ar de um mergulhador, ele tem que terminar o mergulho e se dirigir a uma saída. Outro terço de ar pode ser necessário para chegar lá, e o resto se mantém como medida de segurança, caso algo inesperado aconteça. Eles deixam para trás um mundo encantado que enfeitiça os seres humanos desde o início dos tempos. Para os maias, aquele era um sombrio mundo inferior cheio de temores, que ainda hoje inspira espanto e admiração em todos que vislumbram suas profundezas. Quando procuram sentir a maior das descargas de adrenalina e têm a oportunidade de absorver um pouco da atmosfera de poder e encanto. As águas costeiras da rede sombria de cavernas submersas do Yucatán também abriga espetáculos submarinos menos claustrofóbicos. A cerca de 20 quilômetros das praias lotadas de Playa del Carmen, a ilha de Cozumel é um oásis de tranquilidade, famoso por alguns dos recifes mais deslumbrantes de todo o Caribe. As águas claríssimas que rodeiam a ilha são um parque de diversões para os mergulhadores, e o navio afundado Felipe Rico Tecatil oferece a eles uma mini-aventura singular. Originalmente um caça-minas norte-americano, o navio foi construído em 1944 e participou do serviço ativo na Segunda Guerra Mundial. A cabine do comando, a área de carga e a sala de máquinas são acessíveis, ajudando a transportar os exploradores curiosos de volta a uma época em que os navios eram tripulados por audazes marujos, cujo ofício arriscado não deixava margem para erros. Em 1962, o navio foi vendido para a Marinha Mexicana, que o rebatizou e utilizou em missões de busca e salvamento e na patrulha das águas costeiras combatendo o tráfico de armas e drogas. No ano de 2000, após 55 anos de serviço, ele foi finalmente desativado e naufragado deliberadamente para iniciar vida nova como museu submarino. O navio está lentamente se submetendo à última reforma à medida que a vida marinha o coloniza e converte pouco a pouco o casco em lar. Muitos recifes em volta da ilha foram transformados em parques marinhos, que oferecem valiosa proteção à vida selvagem e permitem que os mergulhadores fiquem cara a cara com um fascinante elenco de personagens coloridos. Mas nem todos os locais de mergulho do México são tão tranquilos. Em outra parte, uma louca escapada espera pelos exploradores intrépidos dispostos a sair das zonas mais confortáveis em busca de novas e emocionantes aventuras. Cerca de 400 quilômetros além da costa ocidental do México, rodeada pelas águas profundas do Pacífico, ficam as ilhas Revillagigedo. Os 4 picos vulcânicos do arquipélago
se encontram a 24 horas de barco da civilização. O isolamento é tão grande que muitas plantas e animais não são achados em qualquer outro lugar da Terra, e as ilhas ficaram famosas como as Pequenas Galápagos do México. As águas que circundam as ilhas foram declaradas reserva marinha e fervilham de vida. Roca Partida é a menor das ilhas, mas como só tem 100 metros de comprimento, 8 de largura e altitude de apenas 30 metros acima das ondas, mal pode ser chamada de ilha. A coloração esbranquiçada é criada por uma camada de esterco de aves chamada de guano, depositado por muitas aves marinhas que usam a rocha como local de procriação. Acima das ondas, a ilha pode ser pequena em estatura, mas abaixo da superfície é um ímã poderoso para muitas espécies de vida marinha que transformaram esse solitário penhasco rochoso em lar. Os cânticos distantes e sobrenaturais das baleias jubartes reverberam em volta da ilha, enquanto um bando de golfinhos nariz de garrafa aparece e some nas sombras da ilha. Os tubarões também patrulham as escarpas monolíticas que se elevam agudas das profundezas. Roca Partida é conhecida como a Catedral do Mar. As escarpas imponentes inspiram mergulhadores fascinados que viajam até aqui para venerar a Mãe Natureza. E são um santuário para muitas criaturas extraordinárias que aqui se reúnem em busca de abrigo, alimento e um porto seguro no vasto Oceano Pacífico, o que lhes aumenta as chances de sobrevivência. Mas quando nadam em órbita da ilha em cardumes, eles adotam um ritmo mais tranquilo. Aparentemente indiferentes à presença de um tubarão de ponta prateada. Mantendo-se unidos, cada indivíduo se beneficia e, por sua vez, ajuda a proteger os companheiros. Os muitos olhos do cardume podem detectar predadores à distância e em qualquer direção.
Outra espécie de tubarão é totalmente inconfundível. Recortados. Cada um mede 4 metros de comprimento. E eles formam amplos cardumes em volta das ilhas. É um comportamento misterioso que ainda não compreendemos completamente, mas que dá origem a um espetáculo espantoso. Durante o dia, os tubarões descansam em tocas nas escarpas da ilha. E em estado letárgico. Não parecem se incomodar com os visitantes esquisitos que flutuam ao sabor das correntezas. Esses tubarões são ativos caçadores noturnos, que usam os focinhos achatados para se embrenhar entre rochas e corais, de onde enxotam as presas. A pele resistente e a testa proeminente sobre os olhos os protegem dos cantos e reentrâncias das rochas, onde as presas se escondem. Com frequência, os tubarões voltam para a mesma toca todos os dias e permanecem na pequena área residencial por muitos anos. Diferente dos tubarões martelo que precisam nadar para manter um fluxo de água e oxigênio passando pelas guelras, os galhas brancas são capazes de respirar quando parados, pois bombeiam água pelas guelras ativamente, o que lhes permite descansar e recobrar o fôlego. O peixe dermatolepes é abundante em todo o arquipélago. Ele é um tipo de garopa que pode chegar a 1 metro de comprimento. Esses espertos predadores são famosos por se esconder em grupos de outros peixes herbívoros, que usam esse disfarce antes de atacar e abocanhar qualquer peixe pequeno ou invertebrado que sejam enxotados de caça pelos curiosos. As escarpas da ilha oferecem um ponto de apoio para muitas criaturas menores que contribuem com a cadeia alimentar. Embora as correntezas que passam pela ilha possam ser fortes, elas trazem consigo o alimento planctônico que sustenta essas criaturas e que forma a base de toda a teia de vida que se encontra aqui. E que ajuda a sustentar uma comunidade sem igual, que constitui um chamariz pulsante de vida na vastidão do mar aberto. São Benedito é outra das ilhas Revillagigedo, onde os mais loucos sonhos de mergulhadores intrépidos com frequência se realizam. Raia Jamanta do Pacífico. Flutuando pelas correntezas em asas de 7 metros de envergadura, esses majestosos gigantes do mar podem pesar até 1,5 toneladas.
As raias usam a ilha como posto de limpeza, onde peixes-anjo catam-lhe os parasitas do corpo. Mas elas ficam tão intrigadas com os visitantes humanos que constantemente se aproximam até poderem ser tocadas. As jamantas brincam com as borbulhas dos mergulhadores e são famosas por segui-los de volta até os barcos, como se tentassem prolongar a brincadeira o máximo possível. De muitos parentes, entretanto, as jamantas não vivem no solo oceânico. Em vez disso, elas evoluíram no sentido de tirar vantagem de bolsões de plâncton nas colunas d'água. A fascinação delas pelos mergulhadores, então, não é estimulada pelo alimento ou por um desejo de ser tocada ou coçada. Para a proteção das próprias raias, os mergulhadores não têm permissão para estabelecer contato físico com elas. E ficamos imaginando o que atrai tanto a atenção das jamantas, enquanto elas realizam graciosas acrobacias. Ou peixes pegadores se agarram ao corpo da raia e parecem mísseis de um avião de caça. Como muitos peixes, as jamantas em geral têm o abdômen mais claro e as costas mais escuras. É um tipo de camuflagem conhecido como contra-sombra, que permite que muitos peixes se confundam com as águas mais claras da superfície quando vistos de baixo para cima e com as profundezas mais escuras do oceano quando vistos de cima. As jamantas apresentam algumas variações de cores. E espécimes que não dispõem dessa camuflagem, como este indivíduo preto e retinto, provavelmente sobrevivem sem ela graças apenas ao enorme volume. Para a plateia humana, o contato cara a cara, em geral, inspira uma sensação de se conectar a uma criatura que representa com perfeição a beleza e a majestade de nossos oceanos. Um mundo estranho, que guarda segredos que podemos jamais desvendar totalmente. Um mundo em que poucos momentos de mútua curiosidade, partilhados com um dos seus habitantes mais enigmáticos, podem fazer o espírito humano voar. Versão brasileira Audiocorp. Muito obrigado pela inscrição no canal e pelo seu curte e like.